Bom dia, Espírito Santo. Oh, glória a Deus por mais uma manhã. A paz do Senhor Jesus. Muito bom dia, povo abençoado por Deus. Que esta paz, que excede todo entendimento humano, esteja sobre as nossas vidas todos os dias, em nome de Jesus. E nesta manhã, nós entramos mais uma manhã, mais um dia na presença do Senhor, para meditar na palavra dele, ouvir o que ele tem para falar conosco através da palavra. Aleluia. E nesta manhã nós vamos agradecendo ao Senhor por mais uma noite que ele nos concedeu, né? Nós deitamos, dormimos, acordamos, estamos de pé, porque é o Senhor quem nos sustenta, é ele quem nos renova a cada manhã, né? As misericórdias do Senhor, elas são as causas de não sermos consumidos. E essas misericórdias já se renovaram hoje. Vamos agradecer a Deus pelo dom da vida. Agradecemos por este dia que Ele preparou para nós. Agradecemos pela palavra dEle, né? A palavra já é abençoada. A palavra do Senhor é pura. Aleluia, é edificante. Nesta manhã, vamos pedir que a presença do Espírito Santo, ele esteja conosco, aonde nós colocar a planta dos nossos pés, que o Senhor esteja na direção, aonde nós colocar as nossas mãos, que o Senhor venha abençoar, em nome de Jesus, amém, glória a Deus. A palavra do Senhor hoje, o nosso pãozinho diário, está no livro de 1 Crônicas, capítulo 28, os versículos estão no 2 e o 3, e depois vamos lá para o 6 ao 12, amém? Vamos ler. E pôs-se o rei Davi em pé e disse: ouvi-me, irmãos meus e povo meu, em meu coração propus eu edificar uma casa de repouso para a arca da aliança do Senhor e para o escabelo dos pés do nosso Deus, e eu tinha feito o preparo para a edificar. Porém Deus me disse: não edificará casa ao meu nome, porque és homem de guerra e derramaste muito sangue. Vamos lá para o 6, né? O 6 ao 14, que fala assim: e me disse, teu filho Salomão, ele edificará a minha casa e os meus átrios, porque o escolhi para filho, e eu lhe serei por pai. E estabelecerei o seu reino para sempre, se preservar em cumprir os meus mandamentos e os meus juízos, como até o dia de hoje. Agora, pois, perante os olhos de todo Israel e congregação do Senhor, e perante os ouvidos de nosso Deus, guardei e busquei todos os mandamentos do Senhor vosso Deus, para que possuais esta boa terra e façais herdar a vossos filhos, pois a de vós para sempre. E tu, meu filho Salomão, conhece o Deus de teu pai, serve-o com um coração perfeito e com uma alma voluntária, porque esquadrinha o Senhor todos os corações e estende todas as imaginações dos pensamentos. Se o buscares, será achado de ti, porém se o deixares, rejeitar-te-á para sempre. Olha, pois, agora, porque o Senhor te escolheu para edificares uma casa para o santuário, esforça-te e faz a obra. Aleluia. Né? E aqui do 11 em diante, Davi, ele já começou ali entregando o projeto, né, do templo a Salomão. Ele já tinha todo um projeto, né,
mas Deus mudou o projeto dele. E deu Davi a Salomão, seu filho, a planta do alpendre com as suas casas, as suas tesourarias, os seus cenáculos e as suas recâmaras interiores, como também a casa do propiciatório. E também o risco de tudo quanto tinha em mente, e saber dos átrios da casa do Senhor e de todas as câmaras ao redor, para os tesouros da casa de Deus e para os tesouros das coisas sagradas. Aleluia! Louvado seja Deus. Então, Davi já estava com o projeto todo preparado. Olha só, irmãos, né? Que obediência. Será que fosse eu e você, a gente ia ficar? Como era que nós íamos ficar? Que sentimento nós ia ter nesse momento? Com tudo preparado, né? E algo que era para adorar o Senhor, né? Era para colocar a arca lá, porque aonde a arca estava, ali estava a presença do Senhor. E a palavra do Senhor diz que a terra é o escábelo dos teus pés e o céu é o seu trono. E Davi queria só, né, adorar o Senhor, fazendo, né, esse templo, construindo esse templo para os escábelos do Senhor, dos pés do Senhor. Ali ia habitar a presença do Senhor. Mas Deus chegou e mudou tudo. Davi, deixa, não, você não vai construir nada. Quem vai construir é seu filho, né? E ali Davi também não ficou irado, não. Ele deu todas as instruções para o filho dele, né? Para que o filho fizesse. E Deus, da mesma forma, né? Davi, ele já era rei. Deus já tinha levantado Davi como rei. E da mesma forma que Deus era ali com Davi, ia ser com Salomão, né? E da mesma forma que ele foi com Davi, com Salomão e com outros e outros, ele é comigo e é contigo. Aleluia. Eu não sei qual é o projeto que você, né, já foi decepcionado ou que você vai se decepcionar. Mas saiba de uma coisa, eu sei de uma coisa, que Deus, ele está no controle de tudo. Aleluia. Não se desespere se não deu certo hoje. Prossiga, né? Siga a direção do Espírito Santo de Deus, né? Tenha Deus como diretor da tua vida, que ele vai direcionar tudo para você e no final dá tudo certo. Amém? O rei Davi dirige-se a Salomão, seu filho, o sucessor, né? Era filho e sucessor dele, porque agora que ia, né, continuar o projeto era o Salomão, né? Para o exortar, né? Porque aí Davi começou a exortar o seu filho a construir o templo a Deus, né? Como Deus falou com ele, ele foi, passou para o filho dele, né? Ande na presença do Senhor, faça tudo correto, né? Porque quem vai dar continuidade é você. Aleluia, né? E nós sabemos a história de Salomão, como ele, né, foi bem sucedido, né? O templo a Deus que o próprio Davi foi impedido de edificar, por ser homem de guerra. Davi reforça que Salomão tem de obedecer aos mandamentos de Deus e servi-lo com coração dedicado, né? Olha aqui as instruções que Davi deu para Salomão, né? Você tem que ser obediente, né? Você tem que seguir os mandamentos. Não era de qualquer jeito que ele ia poder construir esse templo, né? Mesmo que depois lá ele, né, fez algo errado, mas ele, para construir o templo, ele tinha que estar, né, com a vida com Deus, ser obediente, seguir os mandamentos, né? E ali Davi foi instruindo o filho dele, exortando, porque Deus disse que ele já tinha sido. Por que Davi não construiu, né? Deus não deixou. Não deixou porque ele falou: você era homem de guerra, já derramou muito sangue, né? Deixa agora que seu filho vai dar continuidade.
Aleluia. Né? E ali ele tinha que seguir uma norma, obedecer os mandamentos de Deus e também servi-lo. Ele tinha que servir a Deus com coração dedicado, pois é o Senhor quem escolhe e quem dá autoridade também, né? Deus escolhe, Ele dá autoridade. E quantas das vezes, né, nós queremos fazer algo que nós não estamos preparados para fazer? Às vezes as pessoas falam assim: ah, mas tem alguém tardando aquilo que Deus tem para você, né? Você já passou do tempo, eu já ouvi muito isso. Você já passou do tempo, ser ordenado a tal coisa e tal, mas tudo é no tempo de Deus. Deus sabe se eu estou preparado ou não. Deus, às vezes, Ele quer forjar o nosso caráter, nos dar mais sabedoria, para poder Ele concluir um projeto em nossas vidas. Ou então, né, talvez a gente já fez tanta coisa, né, que Deus sabe que nós não estamos aptos. Ele conhece a nossa natureza, né, a nossa natureza adâmica, pecaminosa, colérica. Deus sabe. Então nós temos que nos alegrar, sabe com quê? Com o nosso nome está escrito no livro da vida. E Davi, ele não se enraivou, por quê? Porque apesar de tudo, dele ter sido homem de guerra, já ter derramado tanto sangue, e Deus não deixou que ele construísse o templo, mas ele era o quê? O rei de Israel. Ele só queria construir o templo, não era por inveja, não era para querer atravessar na frente de ninguém, não era para ter um título, não. Ele queria só adorar o Senhor juntamente com o povo no santuário. Ele era um adorador. A palavra do Senhor diz que Davi era um homem segundo o coração de Deus. Então ele era um homem adorador. Nós temos que ser assim, adoradores do Senhor. Quando nós temos esse projeto, esse objetivo de ser adorador, a gente não vai sair por aí chateado por uma coisa e outra, né? Deus está falando comigo, irmãos. A palavra já está falando comigo, né? A espada já está cortando aqui, né? Tudo é no tempo de Deus, Joelita. Aquieta o seu coração. Teu nome está escrito no livro da vida. E é esse aí que ninguém pode apagar. Nem eu posso deixar que nada e nem ninguém apague. Aleluia. Tenho que andar reta, né? Obedecendo a Deus. Aleluia. Né? E também instrui o futuro rei a não apenas construir o templo, mas a ser um líder de um povo que busca a Deus com lealdade. Olha que mistério, olha que palavra. Davi começou a instruir o filho dele, não só ele, né, servir ao Senhor e fazer tudo certo, mas que ele também viesse a instruir outras pessoas a andar na presença do Senhor, fazer o que é reto, né, e adorar o Senhor de todo o coração. Era isso que Salomão tinha que fazer: construir o templo e também instruir o povo a adorar o Senhor de coração ali dentro. Aleluia. A história de hoje, ela tem por título Lidando com a Decepção. Você já lidou ou está lidando com uma decepção? Entregue o teu caminho ao Senhor. Entregue tudo ao Senhor, porque Ele tudo fará por ti. Ele vai te direcionar a cada passo, cada detalhe. Davi já estava com tudo projetado na mente dele, né? Até os riscos. E ele passou tudo, ó. Pegou o projeto aqui, ó, meu filho. Agora quem vai dar continuidade é você. Quem sabe Deus já falou isso para você. Dê lugar para outro, mas você está insistindo em ficar. Não insista, não. Prossiga. Fica até na retaguarda, se for preciso, ajudando quem está no meio. Porque tem momento que Deus quer que nós estejamos no meio, no centro. Mas tem momento que Ele tira nós do centro e deixa a gente nos bastidores, só fazendo nos bastidores. Quem está vendo você nas madrugadas de joelho é papai. E você está intercedendo por vidas ali, ó, no seu secreto, mas Deus está contemplando tudo. E no momento certo,
Ele vai ou te tirar de cena ou te colocar dentro da cena. Amém? A direção é dele, não é minha nem é tua. Não sei por que eu estou falando isso aqui, mas Deus sabe porque cada palavra que sai da minha boca. Ele sabe. Quando eu sento aqui para fazer esse momento, que é tão curto, mas tão, para mim, é prazeroso, eu peço a direção do Espírito Santo para falar através de mim. Eu não planejo, muita coisa eu não planejo. A única coisa que eu ainda, quando dá tempo eu planejar, eu planejo, leio a palavra, né? Sempre eu me preocupo de ler a palavra para mim ter uma direção de como eu vou iniciar. Mas as palavras que vão saindo espontaneamente não é de mim, é de Deus, né? Tem um endereço essa palavra. Às vezes Deus quer te tirar do meio da cena, de dentro do meio do projeto. Às vezes você já projetou tudo. Como é que vai fazer? Quando a gente não quer fazer algo, a gente não está projetando. Outro dia eu estava, projetando algo com meu esposo e eu já estava quase indo concluir o projeto. Mas Deus falou, não, ainda não é. Então nós temos que estar na direção de Deus, né? No momento certo, Deus vai dizer assim, é assim, 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 você vai fazer assim, né? E é bom quando nós estamos na direção do Senhor. As coisas às vezes podem até sair do nosso controle, mas Deus está no controle. Aleluia. A história nos diz assim: era meu desejo construir um templo para a Arca da Aliança do Senhor, né? Isso aqui é o versículo 2, o versículo chave de hoje, né? Eram os planos de Davi, mas não era o plano de Deus. Era o projeto de Davi, mas não era o projeto de Deus. Depois de arrecadar dinheiro o ano todo para uma viagem inesquecível, um grupo de alunos formandos de uma escola chegou ao aeroporto e descobriu que muitos deles haviam comprado passagens de uma empresa falsa que se passava por uma companhia aérea. É de partir o coração, disse um administrador escolar. No entanto, mesmo tendo que mudar os planos, os alunos decidiram aproveitar o momento ao máximo. Eles apreciaram 2 dias de atrações ao redor com ingressos doados. Lidar com planos fracassados ou alterados pode ser decepcionante e desolador. Verdade. Especialmente quando já investimos tempo, dinheiro ou emoção no planejamento. O rei Davi tinha o desejo de construir um templo para Deus, mas o Senhor lhe disse: você não construirá um templo em honra ao meu nome. Seu filho Salomão construirá meu templo e meus pátios. Né? Então a história daqueles alunos foi semelhante à de Davi. Eles compraram achando que era numa empresa segura. Quando chegou na hora da viagem, não puderam embarcar. Mas eles não se decepcionaram, eles aproveitaram da melhor forma possível. E é isso que nós temos que fazer. Não deu certo hoje, não deu certo agora, ou se não vai dar certo, não se desespere. Aproveite ao máximo. Aproveite para poder pedir a Deus novas ideias de como você vai fazer. Como eu falei, talvez Deus quer que você esteja nos bastidores. Eles assistiram, mas foi aos redores com ingressos emprestados, né? Então, Davi também não se decepcionou, né?
Então, seu filho Salomão construirá meu templo e meus pátios. Davi não se desesperou. Olha aí. Ele louvou a Deus. Desculpa, gente, que eu tô com a garganta abençoada ainda, viu? Às vezes começo a falar quer falhar, né? Mas vamos prosseguir, né? E Davi não se desesperou. Ele louvou a Deus por tê-lo escolhido para ser o rei de Israel e deu a Salomão os planos do templo para serem concluídos, né? Então, afinal de contas, ele já era o rei de Israel, né? Ele tinha como rei, ele poderia também dar muitas instruções ali como pai, né? E Deus no controle, dá tudo certo, cada risco. Ao fazer isso, ele o encorajou. Seja forte e corajoso e faça o trabalho. O Senhor Deus, meu Deus, está com você. Olha aí o aconselhamento do pai para o filho, né? Quem sabe você está precisando dar esse conselho para alguém, ao invés de ficar ranzinzo nos cantos, né? Chateado porque não foi você, porque você não foi escolhido ou porque não deu certo. Você não está, né, se sentindo bem, mas ajude, entregue todo o projeto, né? Ajude a coisa ficar melhor. Aleluia! Não se decepcione, não se desespere. Ele disse: seja forte e corajoso e faça o trabalho. O Senhor Deus, meu Deus, está com você. Então ele disse: o mesmo Deus que está comigo, está contigo, filho. Vá em frente, prossiga. Ande com Deus, obedeça a Deus. Siga os mandamentos, porque Deus é contigo. Quando nossos planos falham, não importa o motivo, podemos entregar as nossas decepções a Deus, pois Ele cuida de nós. Com sua graça, Ele nos ajudará a lidar com nossas decepções. Que a graça de Deus seja derramada hoje sobre nós. Sobre você que está decepcionado porque algo está dando errado. Para você, né? Porque algo deu errado. Eu clamo a graça de Deus sobre você, que algo vai dar errado para você. Mas para Deus é o plano dele, é o projeto. Entenda que é o projeto. Se você estiver na direção do Senhor, não vai se decepcionar. Eu já contei várias vezes minhas experiências aqui também. Eu tenho muitas experiências com Deus, muitas. Para a glória de Deus e para o meu bem, eu tenho muitas experiências, né? Eu não planejava vir para São Paulo, morar aqui em São Paulo. Eu planejava ir para o interior da Bahia. Mas estou aqui em São Paulo porque foi Deus que me direcionou. Eu fiz todo um projeto para cuidar do meu pai. Eu estava assim, todo arrumadinho. Deus chegou e tirou meu pai. E depois eu fiquei com aquela dor, eu fiquei muito tempo. Que quando eu ia andando assim, eu lembrava de meu pai, vinha uma dor que apertava meu peito. Era minha alma angustiada. Minha alma estava dilacerada, abatida, porque eu pensava, eu queria cuidar do meu pai melhor nos últimos dias de vida dele, mas não deu. Tinha muita coisa assim que não estava contribuindo para mim ir. E depois Deus me explicou tudo, nos mínimos detalhes, por que ele não permitiu que eu fosse. Entendeu? Então, teve momento também de eu ficar assim, por que não está dando certo? Depois Deus falava comigo: quieta, tudo vai dar certo. Vai sair tudo certo. E deu tudo certo. E eu tô aqui para a glória de Deus. Então, os meus planos e os teus planos não é os planos nem os projetos de Deus, não. Às vezes Deus muda a rota. Deus vai mudar a tua rota. E você vai entender. Você já fez planos que não conseguiu concretizar? Sim, você também, né? O que o ajudou a lidar com as decepções? No meu caso, o que me ajudou a lidar com as decepções
Foi a graça de Deus, foi o plano, o projeto de Deus, foi a presença dele que eu clamei, né? Teve momentos de Deus estar só eu e Deus. Eu gemendo, só gemia. Não tinha mais lágrimas, mas Deus é comigo. Mesmo Deus de Salomão, mesmo Deus de Davi, é o meu Deus e o teu Deus, viu? Não se desespere, Jesus Cristo é o teu Senhor, é o teu advogado, Deus é o teu juiz por excelência. Amém? Glória a Deus. Vamos orar. Deus, sou grato e sei que tuas promessas e planos nunca falham. Ajuda-me, ajuda essa pessoa, Pai, quando os nossos planos falham. Nos ajuda, Pai, quando os nossos planos e os nossos projetos falharem. Que o Senhor esteja na direção, que o Senhor esteja no controle de tudo. Não permita, Pai, que nós nos desesperamos. Não deixa que o teu povo se desespere, Pai. Dê um direcionamento, Senhor. Aquieta esse coração que está angustiado. Aquieta, cala esta alma, Senhor, que está aflita. Fala para a tua alma hoje. Cala a alma. Silencia a alma. E espera em Deus. Os planos e os projetos de Deus são melhores que os teus. Amém? Que Deus abençoe. Continue abençoando as nossas vidas, a nossa família, toda a nossa parentela, no nome de Jesus. Fiquem todos nesta paz do Senhor Jesus. Amém?